Olá pessoal, eu sou Marco Júnior e você está no Fala em Nerd. Hoje vamos falar da primeira e também única produção da Prana Filme, fundada em 1921 na Alemanha por Albin Grau, especificamente com o objetivo de fazer um filme de vampiro. Vamos falar hoje do ilegal clássico de monstros Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922. Olá pessoal, eu sou Marco Júnior e hoje vamos revisitar um clássico dos filmes de monstros chamado Nosferatu, que foi lançado em 1922, mesmo sem obter autorização de direitos autorais de Florence, que era a viúva de Bram Stoker, falecido em 1912. Grau encarregou Henrique Galim, que havia escrito o roteiro de O Golem, de 1920, para escrever um roteiro com base no livro Drácula, de Bram Stoker, que se tornou o Conde Orlok, e até mesmo a palavra vampiro foi substituída pela que dá nome ao filme, Nosferatu, palavra de etimologia romena que pode significar várias coisas, como repugnante, sujo ou até mesmo demônio. Jonathan Harker, aqui no filme, é chamado de Thomas Hunter, e Mina Harker é Ellen Ruther. Além disso, diversos personagens da obra original foram eliminados e a ação, apesar de começar na Transilvânia, não se muda para a Inglaterra, e sim para a Alemanha, na cidade fictícia de Wisborg. Entre o elenco vale destacar a espetacular atuação de Max Schreck como um conde vampiro Graf Orlok, que nos dá a impressão de realmente estarmos vendo um vampiro na tela. Seu olhar penetrante e sua aparência nada agradável, aliado ao perfeito clima criado por F.W. Murnau, garante uma atuação perturbadora e muito marcante. E aqui vale citar uma curiosidade: a atuação de Schreck é tão magnética que, após o lançamento de Nosferatu, passou a correr no meio cinematográfico uma lenda de que o ator alemão era um vampiro de verdade, interpretando a si mesmo, o que nos dá a ideia exata do impacto causado por sua grande atuação. Completa o elenco principal Gustav von Wanheim, que interpreta Ruther, e Greta Schroeder, que faz com muito charme a bela Ellen Ruther, que, assim como na obra de Bram Stoker, conquista o coração do vampiro. Só que, ao contrário da lenda do Conde Drácula, em Nosferatu é a própria moça quem salva a todos, sacrificando-se para destruir o vampiro após o galo cantar ao amanhecer, no final do filme. Na história, o ingênuo corretor imobiliário Ruther viaja até a região dos Cárpatos, no leste europeu, para visitar o Conde Orlok, que é feito por Mark Schreck, que, por sinal, esse é o único grande papel de sua carreira. Um ser sinistro e monstruoso que não parece humano e que mostra interesse em adquirir uma propriedade próxima da casa que Ruther vive. No entanto, Orlok fica verdadeiramente interessado em Ellen, Greta Schroeder, a bela esposa de Ruther, após ver sua fotografia. Ruther, ao explorar o castelo de Orlok, encontra o conde em seu sono cadavérico dentro de um caixão, e à noite ele vê o conde colocar caixões cheios de terra dentro de uma carruagem, em que o último caixão vazio serve de cama ao próprio conde. Ruther então foge do castelo e é salvo pelos locais, que tratam sua febre no hospital. Enquanto isso, Orlok cuida para que seus caixões sejam transportados de jangada até Varna e colocados em um veleiro chamado Empusa. O veleiro parte então para Wisborg, com Orlok a bordo, enquanto Ruther, já recuperado, se apressa para chegar em casa por terra. Na película,
temos milhares de ratos acompanhando o vampiro em sua viagem no navio que leva consigo a própria peste negra para o Wisborg. A peste negra foi uma praga da peste bubônica que assolou a Europa no século XIV, na Idade Média, matando 1/3 de sua população. Como eu já havia dito, a viúva de Bram Stoker ingressou com a ação que levou a Prana Film à falência, que produziu apenas este filme, e foi ordenado a destruição também de todas as cópias existentes do filme, que ficou perdido durante 30 anos. No entanto, pelo menos uma cópia completa da obra de Murnau já havia sido levada à distribuição fora da Europa, e ao longo dos anos, novas cópias foram feitas e redescobertas em 1960, permitindo que essa obra-prima sobrevivesse até os dias de hoje. Os efeitos especiais com imagens em negativo davam uma ideia fantasmagórica para o filme, assim como a sinistra maquiagem de Max Schreck, com dentes de rato, orelhas de morcego, unhas longas e um sobretudo que dava a ele um aspecto emblemático. Os efeitos de luz e sombra são ótimos. Além disso, o filme é responsável pela ideia de que vampiros podem ser mortos com a luz do sol, acontecimento que não existe no livro Drácula de Bram Stoker. As filmagens de Nosferatu foram feitas no verão de 1921 em pequenas cidades no norte da Alemanha, especialmente em Weismar, para as cenas externas, como a torre da igreja de Santa Maria, em que foi rodada uma cena do Bazar de Wismar, com seu chafariz, e em outros locais, como o Portão d'Água, o pátio da Igreja do Espírito Santo e o Porto. E na cidade de Lübeck foram filmados o Salzspeicher, um prédio abandonado, outrora usado como depósito de sal, que foi usado como a nova casa de Nosferatu em Wisborg. Os caixões carregados em ruas da cidade por Nosferatu foram filmados em Weismar e também em Lauenburg, em Rostock. E também foram filmadas pequenas cenas na ilha de Sylt. A equipe de filmagem viajou para a região montanhosa dos Cárpatos, no norte da Eslovênia, que contava apenas com uma câmera operada por Fritz Arno Wagner, e foi escolhido o castelo de Orava, que serviu para ser a morada do vampiro Orlok, sendo este o primeiro e verdadeiro castelo do vampiro a ser registrado na tela dos cinemas, onde foram filmadas cenas externas e internas desse castelo. E também em outros lugares nas redondezas, como a cena em que Hutter vai a uma estalagem para descansar em Doni-Kubin, e a cena em que a jangada parte com os caixões, que mostra o rio Vá, que corta as montanhas que abrigam as ruínas do castelo de Starhard. E essas ruínas são mostradas no final do filme por alguns segundos. E finalmente, de outubro a dezembro de 1921, foram então gravadas as cenas internas no ateliê do Berlim Johannisthal, e ainda mais algumas ao ar livre na floresta de Tegel. Em face da grande caracterização de Max Schreck em Nosferatu, o diretor E. Elias Merige e o escritor Steven Katz mostraram em The Shadow of the Vampire, A Sombra do Vampiro, no ano de 2000, que era estrelado por John Malkovich, como a filmagem de Nosferatu foi dificultada por causa de sua estrela Max Schreck, que na narrativa era um vampiro de verdade contratado por Murnau, um segredo que o diretor escondeu de seu elenco e produção, que acaba sendo mortal no filme. Murnau foi um diretor que entendia o poder de uma imagem. Perto do fim da era do cinema mudo, os diretores do cinema alemão canalizaram os pesadelos do pós-guerra de seu país e neuroses em uma série de filmes que estão entre os mais icônicos de todos os tempos. As imagens do cinema expressionista são familiares, mesmo quando os filmes não são do movimento, do Robô de Metrópolis ao Golem. Mas o mais famoso de todos eles é o vampiro Nosferatu, baseado no romance de Bram Stoker. Embora seja referido como filme expressionista, há pouca coisa no filme de Murnau que o vincule ao movimento.
comparando a vila de Wisborg de Nosferatu com a de Rothenstall do filme O Gabinete do Dr. Caligari de Robert Wiene. Caligari é um verdadeiro filme expressionista, no qual tudo dos cenários, a atuação é reduzido à sua forma mais simples. Em contraste, Nosferatu é notável em seu naturalismo, os cenários são reais e muitos deles existem até hoje. Mesmo com tomadas caras como uma viagem marítima, Murnau usa coisa real em vez de miniaturas. Em relação à atuação, a estilização de Caligari é substituída pelo naturalismo, com uma exceção notável: o Conde Orlok, o vampiro do título, que é puro expressionismo, com seus movimentos intencionalmente antinaturais, quase robóticos em sua simplicidade. Quase todas as adaptações de Drácula preferiam deixar o personagem suave, sedutor, romântico e, sobretudo, humano, embora com um hábito alimentar monstruoso. Por outro lado, Orlok é um monstro que aprendeu a viver entre nós, movido pela necessidade de caçar e se alimentar, interpretado com perfeição pelo ator Max Schreck. Orlok é desumano em todos os sentidos, desde sua aparência horrível até seus poderes impossíveis. Esse movimento deliberado que vincula a representação ao expressionismo é usada por Murnau para distinguir o vampiro de sua presa, enquanto para outros diretores o expressionismo foi uma escolha artística, um estilo moderno ou algo imposto a eles por necessidade financeira. Murnau usou os elementos do movimento como um artifício para contar suas histórias. Nosferatu é uma obra de arte da década de 20 e segue como a mais fascinante adaptação não autorizada da história de Drácula de Bram Stoker. E próximo de fazer 100 anos, em 15 de março de 2022, Nosferatu é um filme que trabalha exclusivamente o nosso medo e é obrigatório para ser visto em qualquer formato. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, e se você não é inscrito e está conhecendo este canal agora, nós fazemos críticas de filmes novos sem spoiler e filmes clássicos como este, eu faço uma análise mais profunda. Obrigado pela sua companhia e por hoje é só. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Um abraço e até a próxima.